Olá, meu Brasil, meus seguidores, meus super fãs. Então, eu estou aqui hoje para falar de uma coisa muito séria, que é a engenharia política para implantar um golpe de Estado pela esquerda brasileira. Gente, isso é sério, tá? O que eu vou falar aqui não é brincadeira, não. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso está nas entrelinhas. A gente tem que entender o seguinte: o Brasil não é para amadores, tá certo? E a direita que está aí ainda está pensando, né, com a ideia de que existe Papai Noel. Mas vamos avançando. É, o que eu quero dizer com a engenharia política para implementar um golpe de esquerda aqui? Um golpe militar mesmo, um golpe duro, um golpe de Estado. E eu vejo assim, os sinais que estão sendo mandados caminham para isso, tá certo? O que acontece? Com o julgamento do TSE, que tornou o presidente Bolsonaro inelegível, né? Isso aí provocou um descontentamento, porque foi injusto, né? O pessoal da direita fala, não, são 58 milhões de eleitores, né? Essa turma não está satisfeita da forma como foi feito. Tá, mas foi feito, tá certo? Foi feito de forma injusta. E talvez a intenção seja ser feito de forma injusta mesmo. Para quê? Para provocar essa revolta, esse descontentamento nessa população, né, que elegeu o Bolsonaro. E em boa parte da população brasileira também, né, porque ninguém gosta de ver uma coisa, né, de ver injustiça, independente de quem quer que seja. Né? Mas tá. E aí, o que acontece? Justamente no dia que está acontecendo o julgamento do Bolsonaro, acontece o Fórum de São Paulo. E aí tem aí o Lula falando umas frases, né, provocando a direita. Quer dizer, o homem é presidente do Brasil ou é presidente da esquerda? Presidente do PT, né, do governo PT? Não existe. Tem que ser presidente do Brasil, tem que falar para a nação brasileira. Não, ele fala para a militância dele. Ele está tensionando o país. O Lula não está se colocando como estadista. Um homem que tem que falar para todo o Brasil. Ele fala para uma parte de brasileiros. Ele critica, por exemplo, os costumes, né, que é bandeira da direita. Ele critica a família, que é bandeira da direita. E critica o patriotismo no Fórum de São Paulo. Enfim. E aí o que acontece? Essas palavras, essas frases provocativas que divide o país em vez de unir, né, que tensiona a sociedade brasileira em vez de unir, né, porque como presidente ele devia falar para a nação brasileira, mas ele fala só para um pedaço da nação e provoca a outra parte. Então ele está provocando tensão. O que ele quer? Ele quer atenção, ele quer tensionamento. A ideia é essa, entendeu? O mesmo aconteceu no dia 12 de dezembro, na diplomação do Lula. O TSE ia fazer no fim do mês, era para fazer no fim do mês, ele antecipou para o dia 12, porque talvez para o dia 12 seria mais fácil fazer aquelas manifestações, né, maquiadas ali, camufladas, com o pessoal da esquerda, na esplanada dos ministérios, para fazer aquela baderna lá, tocando fogo em ônibus, depredando lá o prédio da Polícia Federal, né, por causa da prisão do Sererê. Quer dizer, provocou essa manifestação artificial, porque os patriotas ficam só no QG, não queriam vir para a esplanada. Aí eles fizeram por conta deles. Não, vamos vestir de amarelo, vamos lá para ir para a esplanada, vamos fazer um manifesto de protesto para dizer que os patriotas estão revoltados com a diplomação do Lula e vamos apedrejar a Polícia Federal e botar fogo, botar o terror. Desculpa aí. Então, essa agenda casada, entendeu? Por quê? Porque fazer no fim do mês fica complicado. Vamos fazer isso mais no início do mês, porque a turma ainda está aqui, não está de férias e tal. Tá, vamos entender assim. Agora temos aí, né, esse lance do julgamento. E acontece juntamente com o quê? Com o Foro de São Paulo. Então são duas coisas que são motivos para criar um tensionamento em parte da população brasileira, na maior parte da população brasileira, tá certo? Que não quer um país aqui comunista, que não quer um país socialista, que não vê com bons olhos, né, as políticas públicas desses líderes
né, de países vizinhos, né? Então o que está acontecendo? Faz o julgamento e casa junto com a questão do Foro de São Paulo. E o Lula vai e faz essas declarações, e a Grace, a presidente do PT, pega isso e coloca na rede e impulsiona. Entendeu? Para provocar ainda mais, para criar o tensionamento. Aí a necessidade do tensionamento, nós vamos chegar nela daqui a pouco. Mas veja se o que eu estou falando não faz sentido. A Venezuela tem mais eleição no que o Brasil, conceito de democracia é relativo, elogios ao ditador morto Fidel Castro. Temas para comentário do professor Marco Antônio Villa aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Bom dia, professor. Bom dia, Colombo. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Bem, são tantas coisas, né? As menções à reunião do Foro de São Paulo renderam ao presidente Lula mais que o dobro de menções negativas do que positivas em postagens nas redes sociais. Esse monitoramento foi realizado pela Quest e obtido em primeira mão pela CNN. E o analista Yuri Pita coloca a lupa agora nesses dados. Yuri? Pois é, e tão simbólico, né, Márcio? Num momento em que a nêmesis de Lula é considerada inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Lula tem toda essa repercussão negativa por participar do Foro de São Paulo e ter dado uma série de declarações absolutamente reprováveis, como relativizar o conceito de democracia nesse contexto. E a gente vai jogar aqui no nosso telão esta arte com os números da Quest que o Felipe Nunes preparou para a gente e mandou para nós em primeira mão. A repercussão nas redes sociais, o monitoramento foi feito desde o começo da semana até o meio-dia de hoje, Márcio, e é impressionante essa conta, 72% de menções negativas e 28% positivas. E foi a fala de Lula na abertura oficial do foro ontem à noite que foi o grande catalisador dessas menções. Já vinha ao longo da semana, mais do que no histórico relativo ao termo Foro de São Paulo, que é tão recorrentemente utilizado pelo campo da direita, pela oposição ao petismo, como um centro ali de reunião do comunismo, etc. E quando o Lula fala que tem orgulho de ser chamado de comunista, isso dispara mais do que dobra. E aí a gente vê aqui o alcance, mais de 204 milhões de usuários em algum momento tiveram contato com essas postagens, 106 mil menções ao Foro de São Paulo, esta reunião que está sendo realizada desde ontem, vai até o fim de semana em Brasília. E aí, quem são os principais autores das postagens que estão aqui? Curiosamente, a autora da postagem com maior alcance foi a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Então você está entendendo? A Gleisi Hoffmann seria inteligente para fazer o seguinte: olha, eu quero promover meu presidente, eu quero falar para o meu presidente estar fazendo uma coisa que vai dar orgulho para o Brasil, vou colocar coisas para ele ser elogiado, não para ser criticado, tá certo? Mas a Gleisi faz o contrário. Ela pega uma frase do presidente, umas frases do presidente, que vai fazer com que ele seja criticado. A intenção da Gleisi é fazer com que o Lula seja criticado. Tá percebendo? Você viu aí o tamanho da crítica. Então, o que ela está querendo? Ela está querendo provocar um tensionamento na sociedade brasileira. Ela quer criar uma ruptura social. Esse é o plano que eu vejo, né? O plano oculto que eu vejo nessas manifestações de esquerda do PT. Assim como foi também no dia 30 de novembro, né? No segundo turno, que aí era interesse do governo diminuir a presença de eleitores no Nordeste, porque lá tinha muito voto do Bolsonaro, e aí, né, através de uma articulação do TSE com o STF, né, criou-se esses mecanismos de ônibus gratuito, e aí depois a Polícia Rodoviária Federal fez a maior operação de blitz durante o dia da votação, parando carro, prendendo carro que está irregular. Quer dizer, botou terror para muita gente não ir votar, porque muita gente, depois da pandemia, estava sem dinheiro, não podia botar, né, as suas contas em dias, muita gente com PVA atrasado, principalmente no Nordeste. O pessoal acabou não indo votar, muita gente não foi votar, tá certo? E aí, com a diminuição dos votos, deu aquela coisa do mesário lá que a gente já falou para vocês. Enfim, e
quem foi na rede social, na época, falar, deixa o eleitor votar, não quer deixar o eleitor do PT votar, lá no Nordeste estão parando, aí está acusando o governo, entendeu? Mas não foi nada a ver com o governo, né? Isso foi uma articulação dentro da Justiça Eleitoral, junto com o STF, para poder realmente diminuir. Isso foi foda. Eu falo com palavrão mesmo, porque, olha, você impedir um eleitor de votar por motivação, né, de estratégia política, de engenharia política, para poder facilitar um possível golpe do mesário ali. Não, isso é horrível. Só de pensar, eu já, me dá enjoo. Mas agora nós temos isso acontecendo de novo. O Lula vai para o evento, aí casa junto com o julgamento do Bolsonaro no TSE, justamente na hora que é para provocar tensão, e ele põe fogo na fogueira, colocando mais tensão, divulgando as coisas do evento do foro. E o foro já é um momento de tensionamento. E aí você vê o que nós estamos vendo, entendeu? Vai vendo. Com 4,6 milhões. O alcance dela, uma apoiadora, né? Incentivou, inclusive fez críticas aos ataques que o campo da direita e o bolsonarismo faz à própria reunião do Foro de São Paulo. Mas depois, na sequência, vem uma postagem do ex-vice-presidente, atual senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na lista dos top 10, Márcio, há apenas menção uma postagem só, que é neutra, de um veículo jornalístico, e Jair Bolsonaro tem 2 postagens entre as 10 postagens de maior alcance. E aí, conversando com o Felipe Nunes, por que a gente pediu esse tipo de repercussão? Porque é um assunto que é como se o Lula estivesse atravessando a rua para escorregar na casca de banana e ser alvo de ataques dos seus opositores. É dar munição para ser atacado. Mas ele já tinha dado essa munição quando recebeu Nicolás Maduro no Palácio do Planalto naquela forma. Ele sabia que ia receber esse tipo de menção negativa, não sabe? E foi exatamente o objeto da minha conversa com o Felipe Nunes. Quando houve aquela recepção da forma como foi feita a Nicolás Maduro, um ditador do regime venezuelano, já houve uma reação muito negativa nas redes. E naquele momento, a Quest e a Genial detectaram isso por meio de pesquisa de opinião presencial. Agora é um monitoramento digital, mas o resultado acaba sendo o mesmo. É pedir para ser alvo de críticas e dar discurso num momento em que o campo de oposição ao governo estava recuado com a decisão do TSE. Claro que tem a retórica que o Bolsonaro e os seus aliados têm utilizado de perseguição política, mas esse tipo de participação envolvendo diretamente o próprio presidente é colocá-lo no alvo dos seus opositores. Obrigado mais uma vez, Yuri Pita. Então, vocês entenderam que foi uma provocação premeditada? E o que eles esperam? Eles esperam uma reação, né? Que a direita reaja de forma assim de indignação. Pô, vocês estão... É aquela história da moleque, né, que chega na rua, quer botar 2 guris para brigar e põe a mão na frente e fala assim, ó, gospe aqui, quem cuspir primeiro for homem. Aí tira a mão e gospe na cara do outro e provoca o outro para briga. Então, é coisa de moleque, gente. É chamar para briga, sabe? Briga de rua. É coisa de moleque. É isso que a esquerda está fazendo. É isso que o governo está fazendo. Por quê? Porque ele sabe que o Congresso vai chegar neles. O Congresso hoje é a nossa mola mestre da democracia. É ali que nós temos que focar todas as nossas forças. Ali tem representantes nossos que estão guerreiros, estão realmente batendo de frente, estão amadurecendo, sabem disso, que tem muita coisa para aprender, mas estão ali, são guerreiros, e é neles que nós estamos apostando as fichas do nosso devido processo legal, do Estado democrático de direito, porque nós somos a favor da democracia. Nós não somos igual essa turma aí do PT, que quer ditadura, que quer golpe militar, que quer censura, entendeu? E quer colocar terror na população. Então, a gente tem que apostar nisso. Olha, atualmente nós temos a CPI do Distrito Federal, que está chegando no governo Lula. Tem a CPMI do 8 de janeiro, que está chegando no governo Lula. Nós temos a CPI das ONGs, que está chegando no governo Lula. Nós temos a CPI do MST, que está chegando no governo Lula. Então, o Congresso hoje está ativo. As instituições, os organismos de controle estão ativos, estão em pleno vapor. E está chegando
no governo Lula. Esse é o medo do governo Lula. Ele sabe que vai chegar. Então, o que ele está tentando? Ele, junto com seus apoiadores, porque a base de apoio do Lula, a gente sabe quem que é. Não é um Congresso muito forte, né? É a Justiça, né? Ele se apoia ali naquela bancada do STF. Então, a gente percebe que existe esse movimento, né, para tensionar e causar uma ruptura. E aí dá a oportunidade do Lula colocar uma GLO. Então, vamos entender aqui, ó, uma reportagem que aconteceu. Presta bem atenção no que a gente vai ver aqui. Bem, essa aí é uma matéria do Hora Brasília, aconteceu no dia 28, tá certo? Eu vou ler para vocês aqui, ó, e enquanto vai passando esse texto aí. Exclusivo. Com medo de novo golpe, Lula poderá acionar a GLO em todo o território nacional, diz aliado. Isso aí foi publicado no dia 28 de junho, às 23, né, no dia 28 de junho, tá certo? E aí ele fala aqui na matéria, ó, em evento recente, presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou seus militantes para a proteção do Estado Democrático de Direito diante de um suposto golpe. Gente, você convocar militante diante de um suposto golpe. Gente, o cara é presidente. Ele está anunciando um suposto golpe. Ele está antecipando um golpe. Não dá para entender, tá certo? E o que o militante tem a ver com isso? Ele é o presidente. Ele tem que acionar as instituições, não a militância, tá certo? Ora, se existe um novo golpe, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar né, como diz, né, estado de alerta dentro das Forças Armadas, plantidão, né, não é sobreaviso, é plantidão, né, que as Forças Armadas fiquem atentas para reagir a qualquer suposto golpe, mas não, ele convoca a militância, né? Interessante, não é? Aqui, ó, expressando preocupação com o potencial surgimento de manifestações em todo o país em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após o julgamento do TSE sobre a sua inelegibilidade, o presidente Lula está mobilizando seus militantes para proteger os valores democráticos no Brasil, pedindo mais participação da população no governo. Ou seja, gente, ele está prevendo, né, que vai haver uma manifestação de indignação, de protesto contra a decisão do TSE, tá certo? E aí quem que ele está convocando? A militância. Para que ele está convocando a militância? Será que ele está convocando a militância para se vestir de verde e amarelo, para se passar de patriota e fazer um movimento assim de rebeldia, sair quebrando tudo na avenida, para provocar uma GLO, para dar motivo para ele colocar uma GLO e aí frear o Congresso para não chegar nele, entendeu? A Venezuela põe uma ditadura aqui. Tem mais eleição, né, no que Brasil, o conceito de democracia é relativo, elogios. Então, vocês viram aí, né, vou deixar aqui falando aqui ainda mais um pouquinho, né, vai passando aqui, ó. Então, olha aqui um pouco para mim. Então, o que está na matéria é isso, gente. O presidente está convocando a militância, já prevendo que vai haver uma manifestação de revolta da população. Quem está provocando essa tensão é eles. Eles é que estão provocando. Entendeu? Essa coisa da Grace impulsionar essas falas do Lula para provocar, né, a população brasileira para ir para a rua, quer dizer, provocar para manifestar indignação. Então, eles estão criando uma artificialidade dentro desse movimento. Então, vocês já viram aí, eu vou continuar lendo aqui para vocês entenderem. O presidente Lula, em evento para lançar o Plano Safra, disse: se vocês participarem ativamente, nunca mais alguém vai se meter a dar golpe como foi dado na companheira Dilma Rousseff. Lula também relembrou os ataques do 8 de janeiro em Brasília. Ou seja, ela está entendendo, quer dizer, eles estão entendendo que o povo tem que ir para a rua para fazer quebradeira, disfarçado de patriota, para poder justificar uma GLO. Por quê? Porque eles vão tentar assumir o poder na base da força mesmo. Eles querem impor uma ditadura aqui. É o que eu estou tentando entender com esse raciocínio, entendeu? Por quê? Porque
porque o Congresso está chegando neles. Aí eles vão falar, eles vão querer dar um golpe, querer caçar o Lula, porque as CPIs estão chegando nas molecagens dessa turma aí. E aí o medo deles é esse. Então, eles estão tentando antecipar. E quando ele fala ativamente que a militância tem que participar para evitar que o Brasil... ele fala que nunca mais alguém vai se meter a dar golpe como foi dado na companheira Dilma Rousseff. Quem deu golpe na companheira Dilma Rousseff? Foi o Temer, o vice do Bolsonaro, do Lula. Né? Não, o Temer, que foi o homem que colocou o Alexandre de Moraes lá no Supremo. Né, que colocou Alexandre de Moraes no TSE junto com a indicação para o Supremo. E aí, quem estava com Alexandre de Moraes? Era o vice do Lula, o Geraldo Alckmin. É a turma que deu o golpe, é a turma que o Lula está falando. Então, o que acontece? Segundo o Lula, o Alexandre de Moraes é produto do golpe, é fruto do golpe que foi dado na Dilma Rousseff. Entendeu? Olha como é que a coisa está cheirando a insanidade. Aí a matéria continua. Com essa atitude, o presidente Lula cogita antecipar de uma operação... Toda hora entra uma propaganda aqui. Cogita a antecipação de uma operação de garantia da lei e da ordem, uma GLO em território nacional. Olha aí a minuta do golpe do Lula tirando da cartola. Tá vendo? Estão falando aí que de minuta de golpe de Anderson Torres. Isso sim é uma minuta de golpe, que ele está falando publicamente essa necessidade. Isso está saindo da base do governo Lula. Isso virou uma notícia na internet. Entendeu? E aí fala, esta operação envolveria a utilização das Forças Armadas e Forças de Segurança Nacional para conter um suposto ato antidemocrático no país. Os aliados do governo argumentam que tais medidas são necessárias para garantir a soberania da segurança nacional. É o contrário. É o contrário. Entendeu? Eles estão querendo dar o golpe para atacar o Congresso, para deixar o Congresso, entendeu? À margem do processo, porque o Congresso está chegando neles. Todas essas CPIs que estão criadas aí, estão chegando nesse governo. Então o medo deles é que isso chegue. Então eles estão querendo criar um tumulto, né, uma ruptura social, criar um caos social, né, artificialmente, para produzir uma GLO, para ele poder ter autoridade para fechar o Congresso, para colocar, entendeu, terrorismo aqui no Brasil. Então aqui, um dos aliados do governo afirmou, com a possível decisão sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, o medo do novo governo é que possa desencadear uma revolta nacional em apoio ao Bolsonaro. Então, quem está produzindo essa tensão, né, no tecido social é o governo, é o Lula. E com essa coisa de casar junto, olha, vão julgar o Bolsonaro junto com o Foro de São Paulo para a gente, entendeu? Botar lenha na fogueira e põe o Lula para falar merda para a gente colocar lenha na fogueira. Aí a Grace coloca isso na rede social, impulsiona, é a mais comentada durante todo, né, o contexto. E aí sim, para provocar. E aí, o que acontece? Eles começaram a convocar, eu falei ontem, e hoje de manhã eu já recebi, né, de uma amiga no WhatsApp, né, uma arte de convocação de manifestação. Tá certo? Eu estou falando para vocês, eu falei ontem e estou falando hoje de novo. Entendeu? E vou mostrar para vocês aqui a arte. Ó. Chegou isso aqui. Eu abri o WhatsApp hoje, chegou isso para mim. Ó. Eu vou puxar aqui. Ó. Manifestação Nacional, 9 de julho, domingo, nos locais de encontro dos patriotas. Eles nem sabem onde é que os patriotas encontram. Eles falam, nos locais de encontro do patriota. Então, é uma postagem apócrifa. Essas coisas vão entrando na internet. Quem coloca isso é a turma da esquerda. E aí, onde está eu vou, ali no O, tem um símbolozinho ali, ó, que está assim, comando CNM, comando, comissão, né? Conselho, acho que é conselho.
Vou aumentar aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem. É Conselho. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Ó, tá aqui, ó. Conselho Nacional das Manifestações. Esse negócio de conselho é coisa de esquerda. Eles é que trabalham com essa coisa de conceito, entendeu? Então, a gente está vendo é isso. Conceito Nacional das Manifestações. Então, vou colocar do lado aqui de novo, para vocês verem, né? E ainda está grande. Tá, vocês viram, né? Não preciso mostrar mais não. Então, gente, o que nós estamos vendo é isso, entendeu? Quem está convocando são eles. Isso rola no WhatsApp da esquerda, nos grupos de esquerdas. E aí eles esparramam isso vai caindo nos grupos de direita, entendeu? E vão arrastando gente com eles. E aí eles vão para a rua. Essa turma já vai com a intenção de fazer baderna, de quebrar, de fazer, botar o terror, para justificar a GLO que o Lula quer fazer, para evitar que o Congresso chegue nele. Entendeu? E é o que está se colocando aí. Essa denúncia é grave. E isso não é brincadeira. Eu preciso que as lideranças, né, do movimento de direita se manifestem, se é que tem liderança. Bolsonaro, se você quer ser o líder da direita, vá a público e diz: não queremos essa manifestação no dia 9. Qualquer pessoa que sair no dia 9 para fazer manifestação é militante da esquerda disfarçado de patriota. Entendeu? Mata isso na largada. As lideranças de direita têm que se colocar, porque essa população aí, esse rebanho de pessoas da direita, precisam de lideranças, não deixam, né, eles serem arrebanhados à revelia, como se fosse manada de gado que a esquerda quer levar. Aí fica aquela mão lá dos militantes de PT lá chamando os caras para entrar dentro do Planalto, dentro do Congresso. Vem, vem! Quer dizer, e o povo ingênuo vai. Então, alguém tem que proteger essa população do bem. Não deixe, entendeu? Essa força do mal se colocar dessa forma. Esse povo é disposto a qualquer coisa. O Alckmin mesmo falava, olha, o PT é um partido que não tem limites. Eles fazem coisas do arco da velha. Então, essa manifestação que está sendo convocada para o dia 9, se é que vai ter, porque esse post já chegou para mim, a direita tem que ir e cortar de barato, de vez. Falar, não, o nosso foco é no Congresso, porque nós somos democráticos, nós somos a favor do Estado democrático de direito. Não deixem, esvaziem qualquer iniciativa desse movimento, porque se eles forem para a rua, aí sim vai ser configurado que a esquerda está dando um golpe. Deixa eles porem a cara, mas a direita tem que se posicionar. E se tiver liderança de direita para se colocar, que venha a público e faça essa manifestação. E impulsione isso, porque senão eles vão abafar isso aí para não chegar nos patriotas, entendeu? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, tá certo? Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o vídeo 51, boa ideia, né? Quem gosta de uma 51, né? Tá aí. E a gente tem aí, ó, nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Contribua com qualquer valor, tá certo, gente? Essa proposta aqui é de manter esse projeto da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, que é um projeto meu, que é um projeto seu, tá? A gente tem conta para pagar, você também tem. Se sobrar um pouquinho, né? Ó, vou dar uma ajuda lá para a CCI, porque o pessoal lá está com uma visão muito abrangente do processo político, né? Eles estão enxergando um pouco além dos outros. E a gente tem que ter essas ferramentas importantes para nos dar uma orientação. Então, não nos abandone, tá certo? Se eu estou por conta de vocês, né, sejam membros, né, da nossa CCI e participe comentando, compartilhando e até contribuindo para nós pagarmos nossas contas, porque nós também estamos por contas de vocês. Tá bom? Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e cubram e protejam todos vocês do Brasil, vocês que votaram no Lula, vocês que votaram no Bolsonaro, vocês que querem a pacificação, vocês que querem um Brasil ordeiro, vocês que não querem um golpe da ditadura de esquerda, se vocês não querem um regime militar de esquerda impondo uma ditadura aqui, compartilhem isso ao máximo, tá certo? Isso é sério, aqui não estou brincando não, tá certo? Então tá bom, fique com Deus, um abraço.